Estamos começando a nossa reflexão nesse domingo da manhã, na Palavra de Deus. Eu queria meditar com vocês sobre o que realmente é essencial para nós na nossa vida cristã, na nossa vida como comunidade de fé, como comunidade de Jesus, eclesia local de Jesus, igreja local de Jesus. Eu quero ver isso a partir de um texto que mostra que os discípulos de Jesus focaram no que realmente era essencial. Então eu quero perguntar para você, e nós juntos pensarmos nisso, o que realmente é mais caro para nós? O que nós valorizamos mais? Onde está o nosso tesouro? Não é? Como diz o Senhor Jesus, onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Então, o que realmente nós valorizamos mais? E os discípulos na Palavra de Deus, eles certamente valorizaram o que era essencial para Jesus. E eu queria ver isso com você a partir de alguns versículos simples da Palavra, que estão em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 12 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Que Deus abençoe sua palavra, nos dê uma luz, o seu Espírito, para que a gente possa perceber as implicações desse registro de Lucas, do evangelista, escreveu o seu evangelho e também o livro de Atos dos Apóstolos, para as nossas vidas hoje. Então, a pergunta permanece: o que nós valorizamos mais? O que é mais importante para nós na nossa vida enquanto igreja local do Senhor Jesus Cristo? Né? É uma pergunta importante, inclusive, para quando nós formos voltar à nossa vida normal depois da quarentena. Né? Isso pode ser importante para termos uma vida diferente durante a quarentena, mas também, principalmente, quando voltarmos ao convívio normal. O que nós realmente vamos valorizar? Onde está o nosso tesouro? Aí também estará o nosso coração. Então, aqui nós temos os discípulos de Jesus, aqueles que se tornaram seus apóstolos, né? Os 11, porque Judas Iscariotes já havia morrido. Eles estavam voltando de Betânia, porque o último encontro deles com o Senhor ressurreto, ao longo de 40 dias eles se encontraram com o Senhor, e mais de 500 pessoas o viram, né? E esse grupo de 120 pessoas que Lucas relata aqui, o viram várias vezes, né? Tanto homens quanto mulheres, comeram com ele, tocaram nele, foram tocados por ele, viram ele atravessando portas e paredes, né? Desaparecendo de um lugar e aparecendo em outro. Então, eles tiveram provas indiscutíveis que Jesus, depois da sua morte e sepultamento, ressuscitou ao terceiro dia, estava vivo e era o Senhor prometido nas Escrituras. Então, eles foram a Betânia, onde Jesus ordenou que eles fossem, e lá em Betânia, Jesus deu as últimas instruções para eles. E depois dessas últimas instruções, ele ascendeu aos céus à vista de todos, né? E voltou a essa dimensão espiritual que a Bíblia chama de céus, onde o Deus invisível habita, e assentou-se no seu trono, onde reina para sempre. Né? Então, os discípulos não tinham dúvida de quem era Jesus.
E o que os discípulos fizeram? Eles ficaram em Jerusalém, diz o texto. Eles permaneceram em Jerusalém. E por que eles permaneceram em Jerusalém? Porque Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém. E eles obedeceram. Então, isso é a primeira coisa que nós deveríamos atentar. Os discípulos de Jesus, a partir daquele momento, a vida deles só tinha sentido em seguir Jesus, em ouvir Jesus, em dar ouvidos para Jesus e em fazer o que Jesus lhes ordenara. E viver de acordo com o ensino de Jesus. Então, eles não tiveram dúvida. Jesus ordenou que eles fossem para Jerusalém e que ficassem em Jerusalém. Eles foram para Jerusalém e ficaram em Jerusalém. E lá em Jerusalém, com todos os riscos que isso podia oferecer para eles, né, porque eles estavam sendo procurados por autoridades romanas e autoridades judaicas, que queriam prendê-los, queriam acabar com eles, eles lá permaneceram. Então eles foram nesse local, onde tinha esse recinto no segundo andar, chamado de cenáculo, e onde eles moravam. E o Evangelho de Lucas, no seu final, diz que eles iam ao templo de Jerusalém, muitas vezes, para adorar, para louvar ao Senhor. E, claro, eles saíam do templo e retornavam para esse lugar, onde diz o nosso texto que eles permaneceram juntos, reunidos, né? E essa palavra, no original, é unânimes, é com uma só alma, com um só coração, tendo uma só coisa no coração e na mente. Eles estavam juntos por inteiro, né? E assim eles permaneceram, nesse espírito. E diz a palavra que eles perseveraram, né? Que eles oravam sempre. A palavra original usada é eles persistiram em oração, uns com os outros. Um grupo de 120 pessoas, não só os apóstolos, mas diz o texto também Maria, mãe de Jesus, outras mulheres, talvez as mulheres deles, filhos e filhas, e outros discípulos, e inclusive os irmãos de Jesus, que são citados nominalmente nos evangelhos, filhos de Maria e José, depois do nascimento de Jesus. E também suas irmãs, que são citadas no evangelho. Então estavam lá, 120 pessoas. É muito interessante porque seus irmãos e suas irmãs não criam nele até a sua morte e ressurreição. E aqui eles aparecem obedecendo Jesus e fazendo conforme eles lhes ordenaram, porque aqui eles já tinham crido nele, eles já tinham visto ressurreto e agora o viram subindo aos céus de retorno à sua glória, né? Então, o que é mais importante aqui? O que é essencial? O essencial é que para aqueles primeiros discípulos, a coisa mais importante era ouvir Jesus, guardar suas palavras no seu coração e na sua mente, fazer tudo conforme ele lhes dizia. O que mais era essencial era eles permanecerem juntos, como Jesus havia dito que eles seriam a sua eclesia, a sua igreja, a sua comunidade, né? Comunidade de Jesus não era comunidade qualquer, uma simples ONG social, um grupo social. Era a comunidade de Jesus, dos seguidores de Jesus, daqueles que davam ouvidos para Jesus e que estavam dispostos a obedecer a Jesus em tudo. Então essa é a primeira característica dos discípulos de Jesus. E a primeira coisa que se requer das comunidades de fé local. A segunda coisa é que eles permaneceram juntos e unânimes. Então, esse era o espírito com que Jesus lhes disse que eles deveriam viver. Amando a Deus acima de todas as coisas e amando-se uns aos outros como sendo uma família, como Jesus os amou. Ou seja, a ponto de dispor da própria vida por amor um ao outro. E vivendo nessa unidade de coração, de alma, nesse amor, e vivendo nessa mutualidade que a Bíblia descreve através das palavras de Jesus e de seus apóstolos no Novo Testamento, mais de 40 vezes, com mandamentos, mais de 40 verbos, né,
mas para que sejam praticados uns aos outros, amando-se uns aos outros, servindo-se uns aos outros, cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros, apoiando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, ensinando uns aos outros, encorajando uns aos outros, ajudando uns aos outros, suprindo as necessidades dessa comunidade de fé uns aos outros, mutualidade. Isso era importante. E nesse espírito, nesse coração, eles estavam juntos. E além disso, o que era essencial? Era que eles perseveraram juntos em oração. É muito interessante, porque eles perseveraram em oração nesse momento, às vésperas de um acontecimento glorioso, maravilhoso, que mudaria a história. Como nós temos o registro da vida da igreja desde então e até os dias de hoje, que seria o derramamento do Espírito Santo. Agora, nesse momento, Jesus já fora glorificado, como ele mesmo diz. Essa é a condição para que ele enviasse o seu Espírito, o segundo Paráclito, o segundo Conselheiro, o segundo Consolador. Ele sendo o primeiro, ele agora envia o seu Espírito, mas dessa vez não para andar apenas entre os homens, para habitar com os homens, para tabernacular com os homens, como ele fez no período que ele passou como homem aqui na terra. Mas ele enviou o seu Espírito para habitar no coração de todos os seus discípulos, homens e mulheres, de toda a sua igreja, fazer morada, regenerar, transformar, fazer uma nova criatura de cada um de nós. É isso que ensina a Escritura. E não só isso, mas selar como garantia de que agora e para sempre, por toda a eternidade, nós somos propriedade dele e ninguém mais pode nos tirar das suas mãos. Tal é o amor de Jesus por nós. Tal é o amor de Deus, o Pai, por nós. E assim, a promessa do Pai, que também era a promessa do Filho, é enviada, o Espírito Santo. E esse período em que os discípulos estavam orando antecede em poucos dias esse acontecimento. Porque da hora em que Jesus ascendeu aos céus até o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, passaram-se 10 dias. Esse é o período que eles tiveram que aguardar a promessa conforme Jesus lhes ordenou em Jerusalém, em oração, juntos, unânimes. E então, ali, a partir do Pentecostes, a vida da igreja toma um novo rumo. Mas naquele momento, eles obedeceram ao Senhor Jesus. A lealdade deles era em Jesus Cristo, em ninguém mais. Nenhuma outra filosofia do mundo, em nenhum outro conhecimento do mundo, em nenhuma outra ciência do mundo, mas na ciência de que Jesus era o seu Salvador e o seu Senhor, o Filho de Deus, e a eles deveriam servir e seguir e amar acima de tudo, e assim também obedeceram tudo, amando-se uns aos outros, reunindo-se regularmente uns com os outros, servindo uns aos outros em amor, cuidando uns dos outros, orando uns com os outros, e juntos crescendo para testemunharem desse amor e dessas boas notícias sobre Jesus àqueles que ainda não conheciam o Senhor. Essa era a vida dos discípulos. E, queridos, nós precisamos prestar muita atenção a isso. Por quê? Porque nós precisamos saber se o nosso coração também está aí, no que é essencial, na simplicidade com que Jesus ordena aos seus discípulos viverem essa nova realidade de sua comunidade de fé, de sua igreja local, de sua eclesia. Se é aí que está aquilo que nós mais valorizamos, o nosso tesouro. Porque o perigo é que nós valorizemos muito mais maquiagem, luzes, coisas periféricas, tecnologias. E veja bem, essas coisas periféricas que nos trazem algum conforto maior, que nos trazem um prazer maior, uma alegria maior, nós nos sentimos bem, porque olha que coisa linda esse lugar que nós temos para nos reunir, que coisa maravilhosa esse som, que coisa maravilhosa essas luzes, que coisa maravilhosa esse conforto. E nós corremos o risco de valorizar mais essas coisas do que o que é essencial no Evangelho,
do que é essencial para a vida da comunidade de fé, de amor e de esperança em Cristo Jesus. Onde está o nosso coração? Quando nós voltarmos da quarentena, o que vai ser mais valioso e precioso? Onde estará o nosso tesouro? O perigo não é nessas coisas em si. Porque a tecnologia, por exemplo, se não existisse, eu não estaria falando com vocês agora. Nós não estaríamos nos reunindo ao longo da semana, nos vendo uns aos outros, para uma reunião de oração, para uma reunião de estudo, de meditação na palavra, para compartilharmos, para nos alegrarmos, vendo uns aos outros, nos encontrando, mesmo estando longe. Então essa tecnologia é muito boa em si, ela pode ser usada bem ou mal. O problema é quando todas essas coisas cosméticas, periféricas, se tornam a essência. E nós passamos a valorizá-las mais do que Jesus nos diz que é realmente essencial. E que os apóstolos e os outros demais discípulos do primeiro século nos ensinam nas Escrituras que nós devemos valorizar mais e ter o nosso foco nessas coisas. Então, talvez, em grande parte, a igreja moderna, contemporânea, tenha se perdido nessas coisas periféricas, cosméticas, focado muito mais naquilo que eu valorizo, naquilo que me é mais importante, naquilo que são minhas preferências pessoais, aquilo que agrada mais os meus olhos, o meu tato, os meus ouvidos, do que aquilo que Jesus ordena na simplicidade do Evangelho, da comunhão, da reunião com os irmãos, do desenvolvimento de uma vida afetiva, de amizades sinceras, verdadeiras, genuínas, da dinâmica do uns aos outros, do servir. Onde está o nosso coração? Será que está no anseio de ser aplaudido, de obter o reconhecimento dos outros, de ter uma performance cada vez melhor para que os outros me aplaudam, me coloquem em cima de um pedestal e digam, olha que coisa maravilhosa? O perigo é muito maior porque nós vivemos numa sociedade consumista, uma sociedade de mercado, e isso tem se filtrado, essa filosofia tem se filtrado nas igrejas, e muita gente vê as igrejas locais como um verdadeiro supermercado da fé. E então escolhe aonde vão congregar, aonde vão servir a Deus, não porque o Espírito Santo as colocou num lugar para colocarem ali o seu amor, a sua fidelidade, a sua dedicação, o seu coração numa mesma alma, num mesmo espírito, com seus irmãos e irmãs, a despeito da fraqueza e da limitação de cada um, para crescerem juntos na fé, no amor, na esperança cristã, na palavra de Deus, no conhecimento do Senhor, no testemunho de Jesus, mas procura um lugar onde eu vou me sentir melhor, onde eu vou ser mais bem servido. Mas lá tem isso, lá tem aquilo, e começa a fazer comparações, mas olha o som, olha as luzes, olha o conforto, olha o espaço, olha o ambiente, olha quantos produtos estão à minha disposição. Supermercado da fé. E o que me agrada mais, meu ego, é mais importante e passa a ser essencial e obscurece a essência do verdadeiro Evangelho, do que realmente deve ser o nosso foco. Então, nesse texto nós temos um exemplo de como os primeiros discípulos agiram com a aprovação do Senhor. Nós temos um exemplo de como era a vida da igreja primitiva, vivendo a simplicidade do Evangelho de Cristo, com a sua lealdade na palavra de Cristo, no Cristo vivo que era seu Senhor. Eles diziam para fazer uma coisa e eles se dispunham a fazer daquela forma, por mais difícil que pudesse ser, por maior risco e perigo que pudesse oferecer. Mas eles confiavam no seu Senhor ressurreto e confiavam na capacitação que vinha deles e nas promessas que vinham dele. Isso lhes bastava. Quando Jesus e sua palavra, quando o amor cristão, quando a fé genuína e simples, quando os relacionamentos dos membros do corpo de Cristo na simplicidade do Evangelho deixam de ser suficientes
Então nós já nos perdemos e a essência já foi obscurecida e nós já estamos adorando ídolos. Ídolos do conforto, ídolos do consumo, ídolos do que me agrada, ídolos do que me satisfaz, do que me preenche mais. E eu não estou mais lá para servir, mas para ser servido. E eu de novo me torno Senhor, um pequeno Deus, falso Deus, um ególatra, e a minha lealdade ao Senhor já se foi pelo ralo. O que nós valorizamos mais? Onde está o teu coração? Seguir Jesus significa colocar a sua lealdade nele, na sua palavra simples, nas Escrituras, acima de tudo. Isso é amar a Deus. O próprio Senhor Jesus diz isso. Né? Amar a Deus é fazer cumprir a sua palavra, os seus mandamentos. Lá em João 14 nós vemos isso, né? Então, onde está o nosso coração? Seguir Jesus significa viver a vida da comunidade de fé e ter a nossa lealdade no amor aos irmãos, às irmãs, superar as dificuldades, superar nossos mimimis, superar nossas próprias falhas, no espírito do perdão cristão, do amor cristão, que é capaz de superar tudo isso, no poder do Espírito Santo que já foi derramado, que Jesus já fez habitar no coração de todo aquele que crê. Como a pregação do apóstolo Pedro vai nos mostrar em Atos 2. Todo aquele que se arrepende de seu pecado e recebe a Cristo pela fé, confiando nele para o perdão dos seus pecados, para a vida eterna com Deus, recebe o dom do Espírito Santo, a promessa de Jesus, a promessa do Pai, a promessa do batismo no Espírito Santo, a promessa do profeta Joel. Os vários termos que a Bíblia usa para essa bênção maravilhosa que nos faz ter comunhão pessoalmente com o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, e nos torna capazes de crescermos no amor, na fé, na esperança, na prática do bem, na obediência à palavra, no testemunho de Jesus àqueles que não o conhecem. Onde está o nosso coração? Na simplicidade do Evangelho ou na maquiagem das coisas que mais nos agradam, que mais fazem nossos olhos brilharem? Que Deus possa nos fazer refletir nesse tempo de quarentena naquilo que realmente é essencial e escolher o nosso tesouro, aquilo que realmente vamos valorizar mais e mais hoje, já durante a quarentena, e especialmente quando voltarmos à nossa vida comum, no encontro com os irmãos, com as irmãs, que seja para a glória de Deus e somente para a sua glória. Amém? Que lá esteja o nosso coração. Que nós possamos seguir o exemplo desses primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe. Graça e paz. Siga-nos nas redes sociais, aqui no Facebook, no Instagram e no YouTube. Clique no botãozinho de seguir da página, clique no sininho para receber notificações. Siga-nos também no Instagram e no YouTube, inscrevendo-se no canal. Nós precisamos muito de inscrições no YouTube para que as ferramentas estejam disponíveis. E, mais importante ainda, convide seus amigos. Faça isso agora. Convide seus amigos para conhecer a página da Comunidade de Jesus e nos ajudar a ampliar o alcance do conteúdo que nós estamos publicando para vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero